Oi pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal e hoje eu vou trazer mais um caso criminal. Então se você gosta desse tipo de conteúdo e desse tipo de informação, já se inscreve para ficar por dentro sempre que sair vídeo novo e também não esquece de deixar o like no final do vídeo se você gostar do conteúdo. Então é isso, eu vou puxar a vinheta e vamos começar o caso de hoje. Cassidy Ray Rainwater nasceu em 1988 e morava no Missouri, numa cidadezinha chamada Lebanon. A vida por lá era bem tranquila e com aquele jeitinho interiorano onde tem poucas pessoas e todos se conhecem. A Cassidy teve uma vida bem difícil e bastante desamparada. Quando ela ainda estava na escola, ela conheceu um rapaz e acabou engravidando dele com apenas 16 anos. Ela e Ben não continuaram o relacionamento e ele passou a pagar pensão para o filho. No entanto, depois de um tempo, Cassidy decidiu que não podia criar o filho já que era muito nova. Ela e Ben escolheram colocar o garoto para adoção e ele foi adotado por outra família. Mesmo assim, tanto Cassidy quanto Ben continuaram em contato com essa família adotiva, o que permitiu que eles acompanhassem a vida do garoto e tivessem contato com ele. Quando Cassidy tinha 19 anos, algo terrível aconteceu. Sua mãe, Tracy, desapareceu em 13 de abril de 2007. O namorado da Tracy, Leonard Len Coach, alegou que ela saiu de casa para um passeio rápido e nunca voltou. A polícia investigou o caso, mas não encontrou pistas. No ano seguinte, em 8 de maio de 2008, ossos humanos foram encontrados por um fazendeiro em uma propriedade, possivelmente espalhados por animais ou pelo rio próximo. Os exames confirmaram que esses ossos eram de Tracy, mas a causa de sua morte permaneceu um mistério. Houve especulações na época na internet de que a Tracy estava em um relacionamento abusivo com o Leonard e que queria terminar com ele antes de desaparecer e ser encontrada sem vida. No entanto, Leonard nunca foi acusado por nada e faleceu em 19 de fevereiro de 2021. O caso da Tracy permanece sem solução até hoje. A Cassidy teve um total de 4 filhos ao longo da vida. Além do filho com o Ben, ela teve mais 2 com um homem chamado Stephen Lee Kinney, com quem teve um relacionamento que durou bastante tempo, e mais tarde ela se casou com um sujeito chamado Zachary Paul e teve também um filho com ele chamado Parker. Depois de um tempo, os dois se separaram e dividiram a guarda do Parker por questões financeiras. Os outros 2 filhos anteriores tinham ficado aos cuidados do pai, ao que parece. A Cassidy nunca teve uma casa fixa, o que dificultava sua situação e de seu filho, e muitas vezes ela ficava na casa de uma mulher chamada Cora, que era tia do ex-marido dela, o pai do Parker. Ela ajudava a cuidar do menino quando a Cassidy precisava trabalhar, e além da Cora, a Cassidy não tinha mais ninguém por perto, sem amigos ou familiares, e levava uma vida bastante sozinha, sempre se envolvendo com vários homens de caráter duvidoso, que tinham inclusive passagens na polícia por tráfico de drogas, violência doméstica e até abuso infantil. Em 5 de agosto de 2021, a Cora ficou apreensiva sobre a Cassidy. A Cassidy tinha saído deixando o Parker aos cuidados da Cora, mas os dias foram passando e ela não voltava para casa. Depois de mais de um mês sem notícias, a Cora resolveu ir até a delegacia para denunciar o desaparecimento da Cassidy. A Cora disse para a polícia que a última vez que falou com a Cassidy tinha sido no dia 24 de julho de 2021, mais de um mês atrás. Nessa última conversa, a Cassidy tinha dito que iria visitar um amigo, um homem chamado James Phelps, de 56 anos, que morava ali perto. Com isso, a Cora tinha praticamente certeza de que esse homem, James, seria a última pessoa a ter visto a Cassidy. O delegado foi então até a casa do James, mas ao chegar lá, ele não estava. Ele vasculhou a área externa da casa, mas não encontrou pistas da Cassidy. Em 1º de setembro de 2021, o delegado retornou então à casa do James e dessa vez o encontrou lá.
O James disse que a última vez que tinha visto a Cassidy tinha sido em 25 de julho, praticamente a mesma data que a Cora. Ele contou que a Cassidy precisava de um lugar para dormir aquela noite, então permitiu que ela ficasse em um pequeno quarto ao lado de sua casa. Ele ainda disse que a Cassidy poderia ficar lá até encontrar um lugar mais adequado para morar. Além disso, ele revelou que ela mencionou a intenção de ir para o Colorado para viver por lá em busca de uma vida melhor. No dia 25 de julho, à noite, ele disse que alguém apareceu com um carro para buscar a Cassidy e ela partiu. No entanto, devido à escuridão da noite, ele disse que não conseguiu identificar o tipo do carro ou a pessoa que estava dirigindo. E a partir desse momento, ninguém mais teve notícias da Cassidy e o caso permaneceu sem solução. Vale ressaltar que Lebanon era uma cidade pequena, com recursos limitados, sem investigadores experientes ou um grande departamento de polícia. As autoridades optaram, então, por não aprofundar a investigação no caso da Cassidy, argumentando que ela, uma mulher adulta de 33 anos, tinha o direito de desaparecer e não manter contato com ninguém, se assim ela desejasse. Contudo, o caso teve uma reviravolta surpreendente em 16 de setembro de 2021. O FBI de Kansas City, que atendia a região próxima a Lebanon, entrou em contato com a polícia local após receber uma denúncia anônima diretamente relacionada a Cassidy. Essa denúncia incluía um arquivo com o nome dela, contendo uma sequência de fotos perturbadoras. Esse arquivo foi recebido pela Dark Web, uma parte da internet oculta e difícil de rastrear, comumente usada para atividades ilegais. As fotos eram perturbadoras. No início, mostravam uma mulher, certamente a Cassidy, em uma jaula, nua, mas ainda com vida. Em seguida, as imagens revelavam a mesma mulher pendurada em um guindaste, aparentemente já sem vida. E depois as fotos ficavam ainda piores, mostrando essa mulher sem vida, com o corpo aberto, em um momento onde ela estava sendo desmembrada. As fotos chocaram os detetives do FBI, levando-os a iniciar uma investigação mais aprofundada. Depois disso, o detetive de Lebanon retornou à casa de James Phelps com mandados de busca para a casa e os dispositivos eletrônicos dele. Ao investigar a propriedade, eles notaram que o local se parecia exatamente com as imagens perturbadoras. O lugar onde a jaula estava era o mesmo, e a situação começava a ficar cada vez mais sinistra. James Phelps foi preso e interrogado, mas ele não falou nada e pediu um advogado, encerrando a conversa. Na casa de James foram encontrados sacos de carne no freezer datados de 24 de julho, a data que Cassidy desapareceu. Além disso, foram encontrados restos humanos em outra parte da propriedade. Posteriormente, testes de DNA confirmaram que a carne e os restos pertenciam a Cassidy e que James vinha se alimentando daquela carne. No celular de James Phelps havia as mesmas fotos chocantes da Dark Web. Elas haviam circulado pela internet, levando alguém anônimo a denunciar ao FBI. As evidências apontavam para o destino terrível de Cassidy, evidente nas imagens. Descobriu-se que James recebeu a ajuda de uma pessoa chamada Timothy Norton para cometer o crime. O homem também foi encontrado e preso. O Timothy disse que era caminhoneiro e que vivia grande parte do tempo em seu caminhão, mas quando ele estava na cidade estacionado, ele ficava ali na casa do James, então eles praticamente moravam juntos. No dia 17 de setembro, o Timothy foi entrevistado, mas não deu muitas informações. Alguns dias depois, ele finalmente concordou em falar e contou tudo o que tinha acontecido com a Cassidy. O Timothy confessou que ajudou James a tirar a vida da Cassidy. A amizade entre eles era antiga, desde os tempos da escola. Eles eram tão amigos que suas famílias também eram próximas como parentes. Os dois levaram uma vida aparentemente comum ao longo dos anos, se formaram na escola, serviram um no exército e outro na marinha, e depois se casaram e tiveram filhos e netos, mas acabaram se divorciando. O Timothy ainda se casou uma segunda vez, enquanto o James permaneceu vivendo sozinho.
O Timothy contou que em 24 de julho o James ligou para ele, dizendo que queria atrair alguém para fazer algo ruim. O Timothy concordou então com essa proposta do amigo e eles pensaram em ir ao Walmart para encontrar lá uma vítima. O James então acabou atraindo a Cassidy, que já conhecia ele, para sua casa e pediu ajuda ao Timothy. Quando o Timothy chegou, a Cassidy estava dormindo na entrada da casa, então ele segurou suas pernas, enquanto James colocava uma sacola na cabeça dela e a sufocava até ela perder a consciência. Depois disso, eles levaram ela para aquela jaula, fizeram todas as maldades com ela e depois levaram o corpo dela já sem vida para aquele guindaste, onde o James o abriu e começou a desmembrá-lo. Por serem amigos, James e Timothy foram presos em prisões diferentes para que não pudessem planejar nada juntos. Mas mesmo assim, algo surpreendente aconteceu quando eles seriam apresentados ao juiz. A casa do James pegou fogo de forma extremamente suspeita. Uma vizinha sentiu o cheiro de fumaça e viu o incêndio e chamou os bombeiros. Depois de apagar o incêndio, os bombeiros encontraram explosivos na casa de James e acredita-se que o incêndio foi causado por uma bomba caseira, mas ninguém foi acusado por isso. Houve rumores de que o James e o Timothy estavam envolvidos em atividades macabras como tirar a vida de pessoas e vender sua carne e imagens pela Dark Web. Um vizinho disse que tinha visto uma pele que parecia humana pendurada nas árvores perto da casa de James, o que aumentou essas suspeitas. Algumas pessoas afirmam que eles eram os responsáveis por diversos desaparecimentos acontecidos na região desde décadas atrás. Tudo isso foi levantado por conta da naturalidade como James e Timothy agiram. Eles agiram de uma maneira como se não parecesse que aquela fosse a primeira vez que eles faziam isso com uma pessoa. O fato de James ter convidado o amigo para atrair uma pessoa para fazer uma coisa ruim e o Timothy ter aceitado assim de primeira faz as pessoas desconfiarem ainda mais que, na verdade, isso era uma atividade recorrente que eles faziam. O incêndio causado também na casa do James levantou essa ideia de que eles estariam envolvidos nessas atividades macabras que poderiam envolver ainda mais pessoas e por isso alguém foi lá na casa do James, colocou fogo para destruir todas as evidências, todas as provas que pudessem levar a um esquema ainda maior. Entretanto, ao que parece, as investigações sobre tudo isso foram muito rasas e a polícia tentou abafar esse caso o máximo que eles conseguiram, mas mesmo assim o caso acabou ficando famoso e conhecido por todo o território nacional e também internacionalmente. Em 2022, o James e o Timothy se declararam culpados em seu julgamento pelo caso da Cassidy e receberam prisão perpétua sem direito à liberdade condicional. O Timothy posteriormente deu uma entrevista e disse que sabia que merecia morrer pelo que ele fez e explicou que o James tinha planejado o crime contra a Cassidy porque suspeitava que ela havia roubado dele. Não existe nenhuma evidência que isso seja verdade e como o Timothy só veio com essa história de que a Cassidy teria roubado alguma coisa depois de toda a condenação, suspeita-se também que ele tenha inventado isso como um possível motivo apenas para tirar essas suspeitas que todos já tinham de que, na verdade, eles já tinham esse esquema e já tinham feito isso com outras pessoas. Infelizmente, como o caso já foi dado como solucionado e outras investigações sobre toda essa trama não serão conduzidas, nunca saberemos se de fato James e Timothy cometeram apenas esse crime contra a Cassidy ou se eles fizeram mais vítimas. Infelizmente, Cassidy foi uma moça que perdeu a vida muito jovem, sem ter nenhum tipo de amparo ou companhia decente ao longo de toda a sua vida e deixou 4 filhos para trás para serem criados sem uma mãe. Deixe aqui nos comentários qual a sua opinião sobre esse caso, se você já conhecia e se não, se achou interessante conhecer. Também deixe aqui, usando a hashtag sugestão, um caso que você acha que seria interessante eu trazer para o canal. Se inscreve se não for inscrito, deixa o like e é isso. Até o próximo vídeo.